paz! Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, boa noite. Esse é mais um programa da Igreja Evangélica Quírios e eu sou a pastora Lupe. Eu sou o pastor Klaus Piragini, nós estamos aqui toda terça, quarta e quinta às 23 horas pela Rede Gospel Televisão ou qualquer horário, qualquer momento no nosso canal do YouTube, que é Igreja Quírios Junto. Tudo junto. Tudo junto. Procura lá no canal Igreja Quírios, tudo junto, você vai achar nosso programa, todo o canal de televisão nosso. E pelo site www.igrejaquírios.com.br. E lá no nosso site tem outras ferramentas, né? Você pode estar assistindo as pregações, ouvindo as pregações, acessando nossa web rádio 24 horas, onde todo instante muitos louvores, palavra. E também você tem o mapa da Quírios, como chegar, olha, só uma dica, tá? Como chegar na Quírios e todas as programações da semana, porque nossos cultos de quinta-feira, estudo bíblico às 20 horas, sexta-feira, nosso culto de cura e libertação às 20 horas, domingo 10 da manhã e 18h30. Mas todo sábado tem uma programação especial e terça-feira também, quinzenal, nós temos adoração e intimidade. Isso aí, então você pode vir nos conhecer aqui pessoalmente e também se você quiser assistir pelo site da Quírios Online, de quinta-feira e domingo de manhã e à noite, nossos cultos são transmitidos online pelo site da internet da Quírios. Amém. E também pelo TuneIn, né? Se você não estiver próximo aí de televisão, mas se você tiver o seu aplicativo TuneIn no celular, você ouve os nossos cultos também, quinta-feira às 20, domingo 10 da manhã e 18h30. Nós estamos conectados então, né? É só conectar. E curtir a nossa fanpage, né? Igreja Quírios no Facebook, é benção. Quero convidar você agora para receber essa palavra, uma palavra que foi ministrada aqui no nosso culto, aqui na igreja, e convidar você para vir nos conhecer aqui na rua Eleodoro Ébano Pereira, 267, na Lapa. Tenho certeza que vai ser um momento especial para nós recebê-lo aqui, e eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas estarmos juntos. Então, se você está aqui por perto, quer conhecer aqui, venha nos nossos cultos, domingo às 18h30 e domingo às 10 da manhã. Amém. Recebe essa palavra agora em nome de Jesus. Eu gosto de vez em quando contar histórias da Bíblia. Eu acho importante a gente lembrar algumas histórias. E essa semana eu comecei a ler algumas histórias da Bíblia que eu percebi depois que falavam de situações onde servos de Deus foram levados a lugares que não queriam ir. Você já foi levado a uma situação que você não queria estar? Já passou por um momento da tua vida que você não queria estar vivendo e você, sem perceber, aquilo foi acontecendo e quando você menos espera, você estava envolvido. E aí você começa a procurar o culpado. Quem é o culpado? Por que isso aconteceu? A Bíblia conta várias histórias da Bíblia e a gente não percebe isso. Fala de situações de pessoas, de servos deles, servo do Senhor, que foi levado a um lugar, a um deserto, a uma dificuldade, porque Deus tinha um propósito para aquilo acontecer. Eu queria perguntar aqui, quantos hoje aqui estão no meio de um lugar assim, que não gostaria de estar numa situação na sua vida? Levante sua mão, quero ver aqui. Uau, bastante gente. A primeira história, você conhece ela está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito. Como é que você terminaria essa frase aqui? Então o Klaus foi levado pelo Espírito. Geralmente a gente terminaria, um banquete, uma festa, alegria, unção, poder, foi levado pelo Espírito para a glória. A Bíblia fala, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu já vivi momentos assim, onde Deus pega você e te leva para uma situação da tua vida que parece ser um deserto, ou que você pensa que é um deserto. Já viveu isso? Já viveu? Momentos que você olha para você e fala assim, mas por que essas coisas começaram a acontecer? Eu creio que isso faz parte um pouco da nossa história. Situações, por exemplo, que a gente não gostaria de viver e a gente acaba tendo que viver. Eu contei de manhã uma experiência que eu tive aqui, que foi um momento muito difícil da minha vida, onde eu queria fazer a obra de Deus, eu queria pregar, eu queria evangelizar, mas eu não tinha nenhum sustento, nenhum real, nada para fazer a obra de Deus.
E eu já contei essa história uma vez, que é uma história que marcou muito a minha vida. E quando você está no deserto, parece que nada vai dar certo, né? Tudo que você faz, você vai fazer o arroz queima, tem o último copo de Coca-Cola, a Coca-Cola está choca, não é assim? Você vai pegar o último ovo da geladeira, você quebra, está podre, é um negócio terrível, irmão. Deserto é assim. Então, minha irmã que estava ouvindo a semana falou assim, pastor, eu estou assim em casa. Essa semana eu fui ligar o chuveiro, queimou o chuveiro. Eu fui ligar a geladeira queimou. Eu fui ligar a chapinha queimou. Falei, meu Deus, meu irmão. E naquela época eu estava vivendo uma situação assim, onde não tinha condição nem de comprar uma calça, né? E pregávamos de terno e gravata aqui na igreja, que não tinha como terno, né? E então eu falei, bom, eu vou juntar todo o dinheirinho que eu tenho, eu vou pegar todo o cofrinho lá, tudo que eu puder. Eu até ia contar uma outra história que eu lembro do Ricardo nessa história, de deserto. E aí, eu comprei uma calça, a mais que eu podia, né? Era uma preta, de linho, bonito. Já viveu o deserto na sua vida assim? Já? Já passou por isso? E aí eu entrei no carro, tinha juntado todo o dinheirinho que eu tinha, calça nova, carro velho. O carro estava com o banco meio que furando, com aquelas, como fala, mola. Sentei, vim dirigindo, né, tranquilo, preguei, quando cheguei em casa, levantei, a mola enganchou na calça e rasgou. A única calça que eu tinha que pregar, aquela calça que eu vinha todo domingo, ela pregava sozinha, já levantava a perna, já pulava sozinha, só tinha aquela. E aí eu comecei a pensar, mas que deserto é esse? Eu lembro que nesse momento veio uma irmã aqui da igreja, um irmão, na verdade, trouxe uma sacola de calça, falou assim, meu pai mandou dar aqui na igreja essa calça. E eu sabia que aquele homem era um empresário, tudo. Falei, não, ele vai mandar uma calça aqui que eu vou poder pregar. Deus está me suprindo a minha necessidade, né? Quando eu abri a sacola de calça, a primeira que eu tiro era uma amarela, muito amarela. Aí a segunda, tipo o Pokémon, sabe, amarelo Pokémon? Aí a segunda, quando eu tiro a segunda assim, eu vou olhar, era uma calça creme, mas com umas listras vermelhas. E aí eu tinha que escolher ou a amarela Pokémon ou a creme com listras vermelhas. E eu falei, vou com a amarela Pokémon, que acho que cabe mais com a minha pele, né? Quando eu chego na igreja, eu tenho minha irmã parada ali na porta, ela olha assim para mim e fala, nossa pastor, que calça horrível! Eu nunca mais esqueci. Deserto é assim, deserto você passa um momento da tua vida onde que as coisas parecem que há um aperto, há uma dificuldade, as coisas não acontecem, e às vezes a gente não entende, Deus permite, Deus leva a gente nesse lugar, porque Deus quer tratar. Você sai de lá mais forte, você sai de lá mais encorajado. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por isso, eu não sairia hoje contando essa história para você, eu teria vergonha de contar. Mas como Deus coloca a gente às vezes nos momentos da nossa vida, quando a gente aprende que o Senhor é soberano, que Ele cuida da gente ainda que a gente esteja passando por um momento de deserto, momento de dificuldade, Ele fortalece a nossa vida. Há um outro deserto que eu lembro que nessa época nós estávamos na Copa do Mundo e eu queria assistir o jogo. E eu estava de novo, sem dinheiro para nada, juntei as moedinhas lá, fiz o que eu podia e a televisão não pegava. Então eu lembrei que antigamente os antigos colocavam na televisão, o Ricardo vai lembrar disso, como é que chama? Bombril? Isso. Quantos puseram Bombril na TV aqui? Entrega aí, pessoal. Eu já pus Bombril na TV. Só que o Bombril também não funcionou. Né? E aí eu estiquei o fio assim, fui passando pelo meio da sala de casa, estava sem dinheiro, eu queria assistir o jogo, não tinha como, entendeu? Não dava para comprar antena naquela hora, não tinha não tirar, e aí eu estiquei um fio no meio da sala assim, coloquei o Bombril, e o Ricardo chega em casa, vai me visitar, fala, pastor, o que é isso no meio da sala? Eu falei, isso é para a televisão pegar melhor. Deserto é assim, às vezes a gente passa um momento da nossa vida que a gente não entende, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que o Espírito Santo fala no meu coração, às vezes nós vamos viver esse deserto, vamos passar por isso, mas a gente vai enxergando nisso tudo, o cuidado de Deus com a nossa vida. Sabe uma coisa que eu aprendi nesse deserto, é que eu olho para trás hoje, e hoje eu acredito que Deus é Deus que pode derramar graça, poder, pode suprir as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, é Deus que pode chegar hoje eu acredito que Deus nessa noite pode tocar o teu telefone ali, e a resposta que você estava esperando uma semana, um mês, vai acontecer na sua vida, porque eu vivi, no meu deserto eu vivi, a porta se abriu, tinha um carrinho cheio de compra, não tinha dinheiro para comprar comida, a minha filha estava nascendo, não tinha como fazer
enxoval, e aí chegou uma pessoa e deu um enxoval. Deus supre as nossas necessidades, e quando você passa por isso, e você sai disso, você diz, bom, o Espírito Santo me levou, permitiu que isso acontecesse, deixou acontecer, mas eu agora sei que o meu Deus vive e reina para todo sempre, e supre as minhas necessidades. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quantos já passaram por um deserto aqui, já saíram dele? Levante sua mão, diga glória a Deus, porque deserto tem fim, acaba. E depois, quando você olha para trás, você entende que ele tem um sentido na tua vida. Você precisava passar. Você não queria viver aquela perda, você não queria viver aquele desemprego, você não queria passar por aquele momento de crise. Eu, por exemplo, eu não queria passar por nada disso. E se você disser assim, que bom, vamos viver em outro deserto, eu falo, está amarrado. Está amarrado, não é? Mas nós aprendemos com isso. A segunda história, onde Deus falou comigo essa semana sobre levar a gente a lugares onde a gente não quer ir, está lá em Lucas, capítulo 8. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, quem disse? Jesus. Vamos para o outro lado do lago. O que você imagina? Jesus chega para você e fala assim, ei, meu irmão amado, Jesus está dizendo assim, passa para o outro lado. O que você imagina? Ô, glória. Eu imagino isso. Passar para o outro lado para mim é coisa grande. Coisa boa, tremenda, amém? Mas olha o que a palavra de Deus fala, ela diz assim, e eles entraram num barco e partiram, enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Então, você olha esse texto, você percebe que os discípulos foram levados e foram convidados por Jesus a entrar nesse barco, e quando eles entram nesse barco, às vezes a gente não entende isso, vem uma tempestade. Tempestade é diferente de deserto. Já passou por tempestade? Tempestade é uma situação inesperada. Já viveu? Você não estava esperando aquilo, surge na sua vida um vento, uma tempestade, uma situação. Tem gente que já está com medo aqui, eu estou percebendo. Então, ai meu Deus, será que eu vou ver uma tempestade essa semana? Não, irmão. Calma, deixa eu terminar a mensagem, amém? Amém, meu irmão? Mas tempestade é diferente, tem gente que está vivendo uma tempestade. Qual que é a tempestade? Você chega no seu trabalho, você olha lá, está tudo bem, de repente você recebe a demissão, você não esperava por isso, não é? E você fala, meu Deus, mas está tudo bem, não sabia nem que podia acontecer isso. Ou você está passando por um momento da sua vida, onde parece que está tudo organizado, tudo certo, e você recebe a notícia do médico que você tem uma enfermidade que você não sabia, que você tinha que tratar. Há 2 anos atrás eu vivi uma tempestade dessa. Eu gosto de deixar o ar-condicionado do carro no último, mais frio que eu posso. Sou muito calorento. E quando eu entrei, eu fui buscar minha filha na escola, e ela entrou no carro, e ela olhou e falou, nossa, pai, eu estou com uma dor de cabeça. Eu falei, filha, eu já sei, é porque eu deixei o ar-condicionado muito gelado, e você estava suada, você entrou. Abaixei, e foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, vai para o hospital. Chega no hospital, você recebe a notícia. Tempestade. Qual é a tempestade? Tem um problema aqui que ela nasceu, que você não sabia, que você não cuidou, agora você precisa cuidar. Você fala, mas como assim? Ela é atleta, ela sobe, ela corre, e você fala, e o que vai fazer? E aí na tempestade você vai descobrindo que o Senhor, Ele é o dono do céu, da terra, do mar e de tudo que há. E quando Ele levanta e fala, sossegai, até o que é congênito tem que se sossegar, até aquilo que não podia parar tem que parar, porque Ele é soberano. Mas às vezes Deus permite que essa tempestade venha na nossa vida. Uma das grandes mentiras de hoje, que a gente precisa quebrar isso na igreja, é dizer que o cristão não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Às vezes Deus permite que isso aconteça na nossa vida. E há tempos na nossa vida que são momentos de situações inexplicadas que Deus vai tratando conosco, Deus vai falando conosco, Deus vai fortalecendo. E hoje eu posso levantar aqui, subir aqui nesse altar e falar assim, eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que faz maravilha, porque você passa pela tempestade, mas você sai da tempestade fortalecido na unção do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Fortalecido, você começa a dizer, Deus, eu creio, Pai, nas coisas sobrenaturais que o Senhor pode fazer. E às vezes a gente não entende esse processo.
Mas todas essas situações que Deus vai nos levando e permite que a gente vai vivendo, a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o nosso fim, não é o nosso fim. Às vezes Deus nos leva a lugares que nós não queremos ir, tem gente que não acredita nisso. Mas, por exemplo, talvez você já tenha vivido uma situação onde você não esperava. Outro dia, eu me encontrei com a Lupe e ela ficou de me pegar em casa, o carro estava com ela, estou sem outro carro, já contei para vocês, e aí ela falou, não, volto para te pegar, e ela não me voltou, eu tinha que estar aqui 6 horas, e eu falei, sabe uma coisa? E foi uma coisa muito esquisita, porque ninguém se encontrava. Aí eu descobri que tem aquele programinha legal que você fala, táxi, não é assim? Não tem um negócio assim? Aí eu falei, mas eu vou usar esse negócio aí, nunca usei. Chamei o negócio. Aí veio um camarada lá, cara de bravo, barbudo. E aí? Beleza? Eu falei, beleza. Onde você vai? Vou para a igreja. Ele falou, sou filho de pastor. Eu já senti o negócio falando comigo assim, olha, ó, Deus leva a lugar que você não espera, ao momento que você não espera, porque Deus tem uma obra. E começamos a conversar sobre as coisas de Deus, começamos a falar sobre as coisas de Deus. Há uma história que conta sobre isso, que talvez você tenha conhecido, já sabe, mas passou desapercebido. A Bíblia diz que havia um general de um povo inimigo, e que ele era um homem poderoso, e que ele havia invadido Israel e conquistado ali um pedaço da terra de Israel, e levado cativo uma menina. Essa menina foi trabalhar na casa dele como escrava. Esse general era Naamã, ele era leproso. E eu fico imaginando que a gente nunca pensa nessa menina, porque muito provavelmente essa menina não queria estar na casa dele. Você acha que ela queria sair da casa dela, sair da terra dela, uma terra estranha, ser escrava, ser alguém que estava ali obrigada? Amém, meu irmão? E aí, quando aquela menina é colocada lá, Deus tem um propósito na vida dela. A gente não sabe o nome, a gente não sabe o porquê, mas ela está ali. A gente entende o porquê, porque a gente sabe o final da história. E lá naquele lugar, a menina fala assim, se o meu patrão conhecesse o Deus de Israel e os profetas de Israel, ele seria curado. E ouvindo essa história essa semana, lendo essa história, eu fiquei pensando, como assim? Ela não tinha sido levada cativa? Então ela não podia dizer isso, porque ela podia dizer, se ela conhecesse Deus de Israel, ela não teria sido levado cativo. Se eu conhecesse Deus de Israel, não é? Eu não teria, se eu conheço Deus de Israel, Deus não teria me deixado me levar para esse lugar, mas ela estava ali com um propósito. E a boca dela ali vai se tornar uma testemunha. Quero profetizar algo na sua vida, meu irmão. Ainda que você esteja num trabalho que você não gosta, você está lá no propósito de Deus, Deus te colocou ali, Ele vai abençoar a tua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Ainda que você esteja passando um momento da tua vida que você não gosta, seja incomodado por uma situação, tenha que estar enfrentando um problema, Deus te coloca ali e você vai ser instrumento dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus, e vai falar das coisas dEle. Quantos creem aqui e dizem glória a Deus? É evidente, meu irmão, que algumas pessoas podem até exagerar isso, eu concordo com você, mas também eu acredito que em alguns momentos da nossa vida, Deus nos coloca numa situação e vai te levar a um lugar, vai te fazer passar um momento, uma situação às vezes não tão complicada, mas permite, ali você não era o dia de você estar no balcão, mas você foi para o balcão e alguém chegou para ouvir a palavra de Deus, não era o dia para você atender o telefone, mas você atendeu o telefone, e Deus vai usar a tua vida, e você está bravo, está irritado, porque não queria estar lá, e eu não queria estar aí. Você entende isso? Mas Deus vai usando a tua vida. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele está no controle disso tudo. E sabe o que eu aprendo? Você que vive às vezes num momento de deserto da tua vida, você que vive numa tempestade, ou você que está numa situação incômoda, não é nem um deserto, nem uma tempestade, mas está incomodado porque você tem que falar, você tem que fazer uma coisa, tem que agir. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus continua escrevendo a sua história. Quantos creem aqui que Deus continua escrevendo a minha história? Ainda que eu esteja, a sua e a minha, ainda que eu esteja incomodado. Sabe o que eu creio? Deus vai falando no meu coração assim, tua história não acabou. Tua história não acabou. Todos nós podemos ter um momento da nossa vida que é um capítulo ruim. Você já assistiu um filme onde você chega naquela cena do filme e você fala, essa cena eu não quero nem ver. Mas no final você sabe que o mocinho vai ganhar. Quantos já assistiram isso? Já sentiram isso assim no filme? Já? Aliás, os homens hoje fazem isso também, fecham os olhos assim no filme. Antigamente o homem que era homem olhava a cena assim, né? Agora a gente fecha os olhos.
Mas assim, nessa hora você fala assim, ai, ele vai morrer, ai. Mas você não vai pular aquele capítulo, porque você sabe que ele vai fazer parte do contexto, que no final da história ele vai fazer um sentido, e que no final da história, você vai ver aquilo que o autor quis escrever. Pois bem, eu creio assim, na vida de alguns homens de Deus, foi desse jeito, capítulos que talvez eles não quisessem viver. Talvez hoje você também esteja vivendo um capítulo que você não queira viver, e você não sabe o final da história. Mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, Daniel da Babilônia. Será que ele queria viver a cova dos leões? O que você acha? Ai, que legal, eu vou para a cova hoje. Acordou de manhã, falou, hoje é o dia da cova, né? Caminhando eu vou para a cova já, né? Não queria, meu irmão. Mas você sabe o final da história, não sabe? Porque você leu a história. Hoje você está vivendo um dia de cova, deixa eu dizer para você, pela fé, você sabe o final da história? Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Aqueles que creem, levantem sua mão e digam glória a Deus por isso, meu irmão. Pode ser uma situação que você não espera. Vamos pensar em outro personagem que foi para um lugar que não queria ir, estava no lugar que não queria, José do Egito. Olha quanta gente, Daniel, José do Egito. Eu fico imaginando se ele queria mesmo ser vendido como escravo, morar na masmorra do Egito, você acha? Ai, que legal, a minha vida vai ser uma masmorra. Aí você vê a história do José, eu acho linda a história do José, é uma das mais lindas da Bíblia para mim. E aí ele vai terminar como? Como governador do Egito. A gente quer pular o capítulo masmorra, quer pular o capítulo, não é? Venda, e quer ficar só no governador do Egito. Ainda que você tenha num capítulo masmorra, num capítulo sendo vendido como escravo, Deus sabe o final da tua história, porque Ele continua escrevendo a minha e a sua história. Ele continua fazendo as coisas acontecerem na nossa vida segundo o propósito dEle. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que você passou, se você olhar para trás uma hora, vai fazer sentido na tua vida, e você vai dizer, olha, foi bênção ter passado por isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Se ainda não se tornou isso, é porque ainda não passou. Você não conseguiu ainda superar. Você não conseguiu vencer isso, mas quando você consegue vencer, você olha para trás e você fala assim, olha, glória a Deus, eu vivi, eu passei, mas Deus me deu força, Deus me sustentou, eu conheço o meu Deus, e Ele vai continuar escrevendo a história, e se vier outra eu vou enfrentar, e se vier outra eu vou passar, e se eu estiver passando agora um momento desse, eu vou me lembrar da outra que eu já passei, e vou levantar a minha perna, meus pés, vou pisar no chão, vou dizer, Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Redentor, e que Ele vive, que Ele sustenta a minha vida, que Ele é o meu pastor, e que eu posso todas as coisas nesse pastor, para a glória dele. Você crê nisso, meu irmão? Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus, Ele ensinou a gente dessa maneira. Ele disse assim lá em João capítulo 16, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão geralmente a pregação começa aqui, no mundo tem aflição, e a gente não lê o que está depois, mas é verdade, e a gente precisa entender que na nossa vida, mente aquele que diz que nós não vamos passar por nenhum momento de deserto, nenhum momento de tribulação. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Quero convidar você agora a fazer uma entrega de vida a Jesus. Eu tenho certeza que esse é um momento muito especial. Talvez você esteja passando por um momento da sua vida onde você esteja repensando aí algumas coisas, pensando em algumas escolhas que você fez, e quero desafiar você a fazer uma das maiores escolhas da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus. Olha, meu irmão, eu tenho certeza que quando você toma essa decisão, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai inundar o teu coração, e vai haver aí uma clareza maior a respeito das coisas dessa vida, das coisas que nós passamos. Por isso, se você tem sentido o toque do Espírito Santo, porque eu sei que é Ele que toca os nossos corações, é Ele que nos chama, quero convidar você agora a orar comigo entregando a sua vida. Diga assim, Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Eu me entrego totalmente nas Tuas mãos. E eu reconheço, Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Em nome de Jesus, recebe agora, Pai, meu coração,
traz sobre mim a tua paz, para que eu possa entender e caminhar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que essa palavra veio direto do coração de Deus para você. E talvez você esteja sozinho, não sabendo qual é o próximo passo que você precisa dar. Então vem aqui na Quírios, faça da Quírios a sua casa espiritual. Nós vamos estar aqui de braços abertos para receber você. Tenho certeza que a palavra de Deus tem mudado aí corações. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E o nosso programa está terminando. Esse é Na Sala do Pastor. Estamos terça, quarta e quinta às 23 horas. Aqui na Rede Gospel TV. É isso aí. Em qualquer horário, em qualquer momento, no canal da Igreja Quírios. Aí você escreve tudo junto. Igreja Quírios. Procura lá no YouTube. Assina o nosso canal. Lá você vai estar recebendo todas as pregações. Vai estar recebendo todos os nossos programas de TV, vai estar tudo lá. O programa que você queria ter assistido, que você perdeu, ou algum programa que você queria indicar para alguém, vai estar tudo lá no canal Igreja Quírios. E você que não tem assim, muita agilidade nesse computador, é bem facinho. Vai estar escrito lá no YouTube, inscreva-se. Só clicar no inscreva-se. Antes eu pensava assim, não vou clicar no inscreva-se, porque aí vai pedir e-mail, vai pedir não sei o que, vai pedir... Não, é só clicar lá, pronto, já está conectado. Para achar o canal da Quírios, você procurando buscar lá do YouTube, escreve Igreja Quírios tudo junto, e aí tem um botãozinho em cima escrito canal. Você clica no canal e ele vai procurar lá. Isso, é bem facinho. É bem facinho. Glória a Deus. E novidades, dia 9 eu estarei em Guarulhos, ministrando lá no Congresso de Mulheres, na Igreja Macairos. Então você, mulher, prepare-se aí, chame suas amigas, suas filhas e vamos ter um momento especial com o Senhor. E dia 15 de maio, o pastor Klaus vai estar na Igreja Amor e Família, ministrando louvor, a palavra, num congresso de família, também entrada franca. Então você que está aqui pela Fuad de Lutifala, né? A igreja fica. E ali é o que? Freguesia? No Brasilândia? Nessa região, assim, Morro Grande. Então, prepare-se para esse dia 15 de maio. É isso aí. E dia 21 de junho, vamos ter um louvor especial aqui na Quírios, no culto da manhã e no culto da noite. Um acústico, onde vamos gravar um clipe. Então, venha bem bonito, cheiroso, para aparecer na telinha. E dia 23 aqui na igreja vai ser o nosso Congresso da Família também, de maio, né? Isso, 24, né? 24, no sábado. Congresso da Família no sábado. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, Lu? Vamos. Pai querido, como é bom, Pai, estar na sua presença, como é bom ouvir a tua palavra. Que em nome de Jesus a palavra entre em cada coração, Senhor, transformando, trazendo, Senhor Jesus, libertações, Senhor, trazendo curas, ó Pai, para que em nome de Jesus a cada dia o seu nome seja mais e mais glorificado e exaltado, Pai, por cada vida, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nós já somos gratos por cada bênção recebida, Pai, por cada amigo na sala do pastor, por cada irmão que tem contribuído, por cada irmão que tem sido um patrocinador aqui na sala do pastor, que em nome de Jesus o Senhor derrame cada dia as suas bênçãos, ó Pai. E a cada irmão que o Senhor venha agora, Senhor, e de encontro à necessidade de cada um, abrindo portas, ó Pai, enchendo, Senhor, as suas prateleiras, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, na vida de cada um nunca falte nada, porque o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem guarda cada vida e nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, cheia de graça, cheia da paz e tudo quanto fizer prosperará.